Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura é essa que o Corinthians vai ficar sem goleiros, sem os dois principais goleiros no qual começou a temporada. Carlos Miguel pode até nem atuar mais pelo Corinthians, está encaminhando a sua saída do clube, provavelmente para um clube da Inglaterra. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Se o corintiano não tem um dia de paz, o que dizer sobre o jornalista que não consegue tirar férias, que acompanha o Corinthians? Gente, eu tô aqui longe, hein? Eu tô em Seattle, nos Estados Unidos, quase divisa do Canadá. Na verdade, próximo a Seattle, numa cidade chamada Tacoma. Tô no entardecer aqui, o fuso horário é 4 menos do que você é no Brasil. Então, nem anoiteceu aqui ainda e já é madrugada no Brasil. Quando a notícia implodiu, quando eclodiu a crise mais uma do Corinthians, com essa iminente saída de Carlos Miguel. Que coisa inacreditável. Eu nunca vi nada igual. Aliás, eu já vi. Recentemente em clubes como Cruzeiro, em clubes no Santos, né, que virou uma bagunça naquele último ano e a coisa foi para o lado que vocês sabem. Eu não quero assustar o torcedor, que já está mais do que assustado, né, mas os sintomas eles são muito claros. Não só de, enfim, um possível rebaixamento, porque isso é algo que reflete no campo pelo entorno. Mas, cara, que bagunça. Todos os dias tem um assunto novo e de forma completamente negativa no Corinthians. Cara, e a gente avisou, quando eu falo, né, a imprensa, o próprio torcedor, né, preocupado com essa situação. Como? Me expliquem como o Corinthians libera o Cássio sem renovar com o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, ele tem histórico, ele é um baita de um goleiro e tinha uma chance de ouro nas mãos. Eu já tô colocando no pretérito, né? Já tô colocando no tinha, porque o verbo no passado, porque é muito difícil que ele permaneça. É muito difícil que ele permaneça. O Augusto Melo estava na Europa assistindo a final da Champions, também tentando alguns acordos para o clube, né? E aí chegou na quinta-feira, teve que resolver o pepino da Vaidbet, que é outro assunto aqui, mas com essa bomba. O Carlos Miguel com uma multa irrisória para o mercado externo de 4 milhões de euros. A gente sabia que isso ia acontecer, mas todo mundo avisou. Como que libera o Cássio sem renovar com o Carlos Miguel, estender o contrato, dar o salário que ele precisaria para ser um goleiro titular, substituir um grande ídolo, para muitos o maior da história do clube? E aí sim, consequentemente, você aumentar essa multa rescisória ridícula imposta pela gestão do Ilho, que claro, teve um goleiro que chegou aqui como terceira opção, porque vocês vão lembrar, tinha o Ivan ainda. Tinha o Ivan, que depois foi pro Vasco, parou no Inter, machucou, nem vai jogar esse ano. Mas o Ivan foi contratado para ser o reserva do Cássio. E aí o Carlos Miguel chegou, né, meio a contrapeso, aquela coisa toda. E aí os caras começaram a perceber, opa, e aí pressão do empresário, aquela coisa toda. Não, estende o contrato, mas o empresário, tá, mas eu quero pro mercado externo aí, se ele jogar e tudo mais. E por isso a forçação nos bastidores para que o Carlos Miguel jogasse, para que o Carlos Miguel tivesse chance. Porque se ele jogasse um pouquinho, ele iria receber a atenção do mercado externo. Porque ele realmente tem uma capacidade absurda. Ele é um goleiro muito alto, muito ágil, é muito bom goleiro, é jovem, é perfil Europa. Então bastava ele jogar um pouquinho, porque os caras também não iam olhar, e olha que eles olham, hein? Para um reserva, terceiro reserva. Então, o cara desbancou o Cássio. Irmão, o cara desbancou o Cássio, é óbvio que ele ia chamar a atenção. Agora, eu me pergunto como 50 vezes o Corinthians deixou o Carlos Miguel jogar e chamar a atenção de todos com uma multa ridícula de 4 milhões de euros, que para os caras é nada. Tanto que quem está provavelmente encaminhando a sua compra é o Nottingham Forest, 17º na última Premier League. É um clubeco da Inglaterra, um clubeco que levou o Murilo, que levou o Danilo do Palmeiras, jogador que no Brasil aqui sobrava. Pois o Nottingham Forest, provavelmente o Nottingham Forest está levando o Carlos Miguel por uma bagatela, por um preço, uma bala e um refrigerante. Cara, que negócio inacreditável que o Corinthians faz. E meses, ou nem um mês depois de ter perdido o Cássio. Os caras deixaram o Cássio embora sem renovar com o Carlos Miguel. Me expliquem isso. Como isso é possível? Bastava dizer, beleza, Carlos Miguel, ó, você vai ser titular amanhã, mas assine esta caramba aqui agora.
Assina isso aqui agora, senão vai jogar o Donelli, irmão. Senão vai jogar outro. É simples, mas não tem um cara lá que cuide do clube, que cuide do futebol, que cuide das coisas do Corinthians e que entenda que isso é danoso. Cara, é de uma ineficiência, uma inexperiência, uma incompetência que eu fico louco, cara. Eu fico louco porque chamar isso de várzea é uma ofensa a clube de várzea, que é muito mais organizado, mas é muito mais organizado. Lá os caras têm estrutura, lá os caras têm, todo mundo sabe quem vai jogar, lá tem as medalhas, elas são entregues no final das competições. Não é possível, cara, que num clube do tamanho do Corinthians, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, que a gestão Augusto chegasse com promessas e promessas e os caras estão conseguindo pataquada uma atrás da outra. E essa foi, assim, a medalha de ouro. Essa foi inacreditável. Você tem um goleiro promissor que sucede o teu maior ídolo numa transição que todo mundo sabia seria complicada. De repente o Corinthians consegue o mais difícil. O mais difícil o Corinthians conseguiu. Conseguiu um goleiro à altura. À altura literalmente. Um gigante. Um cara com potencial. Um cara querido pela torcida. Um cara com apoio da opinião pública. O Carlos Miguel detinha tudo isso. Ele reunia tudo isso. E aí, claro que vai ficar pro torcedor o julgamento sobre a decisão do Carlos Miguel. Como eu falei no início do vídeo, ele tem um histórico. O Inter, quando ele queria oportunidades, percebeu que não ia rolar e vazou, porque ele quer jogar. Nos bastidores, a relação que se mostrou amistosa na saída do Cássio, ela nunca existiu. Mas a gente sabia disso. Nunca existiu essa relação de um cuida do outro e que, nossa, me espelho nele, nunca existiu. Mas tá, a gente sabe que isso também, pô, é uma competição ali, os caras precisam, só joga um, gol é uma posição que só joga um, e o Carlos Miguel queria jogar, e tava forçando a barra. Quando eu digo o Carlos Miguel, eu falo do seu staff, seu empresário, os caras que cuidam da carreira do Carlos Miguel, e com razão, tá? Com razão. O Cássio não vivia uma boa fase técnica, e os caras pensavam o seguinte, olha aqui, pô, desculpa, se ele não tiver oportunidade, eu sei que o Cássio é um ídolo e tal, a gente vai vazar e tal. E aí o Corinthians se viu pressionado, o Cássio também, naquele momento de vulnerabilidade, foi bom pra todo mundo. Só que, cara, o Corinthians tinha a chance de fazer a coisa corretinha, tudo certinho, tudo beleza. Libera o Cássio, tá tudo certo, encerramento de ciclo, despedida pro ídolo, não sei o que, blá blá blá. Tá aqui o Carlos Miguel, embalado, pronto pra suceder o Cássio, o goleiro titular, pra jogar anos no Corinthians. Só que como no meio do futebol tão capitalista, tão agressivo, tão triturador, tão dinheirista, você paga esse mole, você come essa bala. Não é possível, Corinthians, de verdade, de verdade. Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é que essa sexta-feira será decisiva. Talvez o Augusto consiga reverter isso, por isso que eu não vou cravar aqui, não vou confirmar que o Carlos Miguel tá fora, mas a tendência é gigantesca por tudo que tá chegando e agora, né, porque o Carlos Miguel entende que se valorizou. Pelos bastidores que eu fiquei sabendo, ele pediu um bom salário para renovar, que já devia ter sido pago a ele lá atrás. Aí agora ele chegou e botou na mesa, bom, tá bom. Eu quero isso aqui. E aí os caras do Corinthians meio que refugaram e tal, veio a proposta de fora, ele resolveu meter o pé. O Carlos Miguel, por isso que eu falo assim, os julgamentos eles vão vir na sequência, porque desde sempre o Carlos Miguel sempre mostrou que tinha outras propostas, que quis jogar no Corinthians, que queria essa vaga do Cássio, e na primeira ele vazar, tá estranho. Mas a gente vai ter que ouvir dele, né? A gente não tem a versão ainda do Carlos Miguel. O que passa, se a negociação for concretizada, é que realmente ele tá sendo, no mínimo frio. No mínimo, intransigente, no mínimo, você pode usar o termo, o adjetivo que você quiser. Vou ter todo o cuidado aqui para não me precipitar na avaliação. Mas se realmente se confirmar, ele está sendo, e aí posso dizer, no sino condicional, pouco inteligente. Porque aí ele está perdendo a oportunidade de ser abraçado por uma nação, de se tornar ídolo de um grande clube. Amanhã, depois, ele poderia ser vendido, deixando dinheiro para o clube e recebendo uma oportunidade. Mas assim, por isso que eu falo. Eu quero ouvir do Carlos Miguel. E aí é mais um capítulo da gestão Augusto Melo que chega com muitos problemas para resolver, da pior gestão da história do Corinthians, que foi a gestão do Duílio, de anos danosos ao clube, e o Augusto se atrapalha. E essa aí foi para coroar realmente uma
uma situação que, meu Deus do céu, cara, eu tô até agora sem acreditar. Vamos falar do gol do Corinthians. Já não bastasse a saída do Cássio da forma como foi, né? Uma saída gelada, né? E corrida, foi jogar no Cruzeiro. O Corinthians agora deve perder o seu novo goleiro titular, que é o Carlos Miguel. As negociações estão muito avançadas, muito avançadas. O clube da Inglaterra, né? Falava-se um clube da Itália ou da Inglaterra. Me passaram que o clube da Inglaterra pretende depositar e prometeu ao Carlos Miguel que vai depositar o valor da multa rescisória dele no Corinthians, avaliada em 4 milhões de euros hoje, tá? Muita gente escondeu essa questão dos 4 milhões de euros, hein? Muito feio isso, falando de Duílio, falando de Augusto, realmente foi uma vergonha esse tipo de situação. O Carlos Miguel, quem era o Carlos Miguel para exigir que a multa baixasse para 4 milhões de euros, né? Muita gente não acreditava nisso, uns falavam que baixaria só no ano que vem, outros que nem abaixaria, e agora, né, a multa já reduziu o valor em 2024, informação que chega para o clube inglês, né, que pretende fazer o depósito da multa hoje. Prometeu ao Carlos Miguel. O Carlos Miguel está com o coração fora do Corinthians, longe do Corinthians. Carlos Miguel já aceitou a proposta salarial do clube inglês, é mantido em sigilo, né? Muita gente acredita que pode ser o Forrest. Lá dentro do Corinthians, né, a especulação é que seja o Forrest, mas não dá para cravar ainda. O que se sabe é que o Carlos Miguel quer ir embora. Eu trouxe para você, tá? Aqui já na semana passada, há 10 dias, com exclusividade, que o Carlos Miguel não estava satisfeito, tá? No Corinthians. Essa era a informação, né, que nos chegava, que o Carlos Miguel não estava satisfeito, por isso que o Corinthians buscava um outro goleiro. Ó, só para você ter uma ideia, lembra desse blend? Faz aí 9, 10 dias, eu vou soltar só um pedacinho para você. Ó. Outra coisa, e aí é o que mais preocupa, é a informação talvez mais importante do blend. O Corinthians está em busca de um goleiro porque não tem certeza da renovação com o Carlos Miguel, tá? Já houve início de conversa e as coisas no início não empolgaram tanto. Então, por isso, o Corinthians busca um goleiro, tá certo? São duas situações, duas circunstâncias. O Donelli, que não passa segurança, e o Carlos Miguel, né, que seria aí uma situação que não está garantida de renovação. Ele tem contrato com o Corinthians até o final do ano que vem, tá? Aí você vê, né, as informações que eu disse que, né, e também passei isso para vocês no Café da Fiel, que o Carlos Miguel estava insatisfeito no Corinthians, não gostava do clima, era muito amigo dos jogadores que saíram, né, que foram considerados injustiçados, não gostava do clima e estava pensando em sair. Eu trouxe isso para vocês. Sinceramente, apesar de trazer essa informação, ainda achava bem difícil o Carlos Miguel deixar o clube, mesmo ele querendo sair. Achava difícil que fosse tão rápido assim, mas as coisas estão caminhando, tá? A não ser que o clube inglês venha recuar. Hoje eles pagam a multa e vão levar o Carlos Miguel pelo valor aí de 4 milhões de euros, né? Isso vai dar 23 milhões de reais, né? Lembrando que o Corinthians tem 80% dos direitos econômicos do Carlos Miguel. O Corinthians vai ficar com 18,4 milhões, né? Enfim, é uma situação complicada. O Carlos Miguel, que chegou ao Corinthians em outubro de 2021 e tem contrato até o fim de 2025 e entrou em campo em 23 partidas, tá? É o Duílio que colocou essa cláusula vergonhosa, né? E o Augusto também não fez nada para evitar, enfim, uma renovação. Acho que deveria ter liberado o Cássio só com a renovação do Carlos Miguel. Agora o Corinthians vai em busca de que goleiro, né, no mercado da bola. O Corinthians fez uma consulta ao Walter, tá? A pedido do técnico Antônio Oliveira. É um nome bastante conhecido, também é um veterano, tá? Que adianta você negocia o Cássio, que é um veterano, para tentar trazer outro veterano, que é o Walter. O Antônio Oliveira só olha para o Cuiabá também, ele quer o Walter, ele quer o Denilson, ele quer o Davidson, ele quer, enfim, o Riquelme, ele já, enfim,
já tem aí o Ranieri, eu acho que o Corinthians não deveria olhar para o Walter nesse momento. Enfim, pode voltar, né, fazer boas partidas pelo Corinthians, mas acho que o Corinthians poderia pensar um pouquinho maior em relação ao Walter. E digo mais, hein? Anote o que eu estou dizendo agora, que eu vou falar agora. Tá arriscado o Corinthians tomar um não do Walter, tá? O Corinthians foi lá procurar saber a relação contratual, a situação contratual, se ele aceitaria voltar ao Corinthians, aquela consulta inicial, tá? Aquela consulta inicial. Vai saber, e eu não duvido nada, eu acho que você vai concordar comigo que eu estou falando agora, não duvido nada se o Corinthians tomar, tá, um não do Walter, e aí vai ter que procurar outro goleiro no mercado da bola. Um goleiro que o torcedor corintiano tem pedido muito, enfim, não concordo muito também, é o Marcelo Groi, né? Que eu não sei como é que tá a situação dele, digo tecnicamente, né? A gente sabe que é um goleiro já de 37 anos, né? Que não vai renovar contrato com o Al Ittihad, né? Ele estava já desde 2019, né? O Groi está no Al Ittihad desde o meio de 2019, o contrato dele vence agora no meio do ano. Ele já foi sacado já, né, da liga, não faz mais parte ali entre os relacionados inscritos, né, do Al Ittihad. Enfim, querem renovar lá o time, não querem o Groi mais na equipe. Ele que, né, fez um contrato lá de 5 anos, vai cumprindo praticamente até o fim. Cara, eu não sei como é que tá tecnicamente o Marcelo Groi, goleiro já de 37 anos, eu acho que a situação do Corinthians ficou realmente complicada. Eu sou daqueles que defendi o Cássio, inclusive como titular, vocês sabem disso, contra tudo e contra todos. Enfim, o Cássio quis ir embora depois, beleza, tchau, né? Não fiquei lamentando, não fiquei chorando pelo Cássio, não. Mas eu não queria que ele saísse do time titular, né? Até porque eu não sabia se o Carlos Miguel estava pronto. Agora o Corinthians fica sem o Cássio e sem o Carlos Miguel. O Corinthians vai ficar sem goleiro. Enfim, o Donelli não transmite confiança, nem nos treinamentos, isso lá dentro já é comentado. O Corinthians perde o Carlos Miguel, porque não gostava do clima lá dentro do Corinthians, tinha um salário de R$260 mil apenas, o Corinthians fez até uma proposta aí para ele, né, enfim, podendo chegar a 500 mil, mas ele não quis ficar. Acho que o Corinthians demorou para começar a negociar com o Carlos Miguel, irritou o goleiro também, irritou não, né? Não valorizou o goleiro oferecendo 300 e poucos mil de salário, vai 60, 70 mil de aumento para um goleiro que que estava se tornando titular do gol do Corinthians, a responsabilidade é muito grande. O Carlos Miguel está pulando fora porque sabe que a bola chega toda hora, o time é muito ruim. O Cássio, uma fonte me disse isso hoje, né, que o Cássio foi embora simplesmente porque ele estava lutando pelo bem do clube, que ele sabia que a bola chegava toda hora lá, que ele estava cobrando reforços, cobrando mais profissionalismo dentro do clube, há uma bagunça, a gente lá, tem gente no CT do Corinthians que manda lá, enfim, precisa saber qual é o cargo da pessoa, que está sempre com o presidente, que manda em tudo, manda e desmanda, precisa saber o cargo exatamente dessa pessoa, né, para ter tanta autoridade, ninguém aguenta isso, muita gente trabalhando lá dentro, enfim, Carlos Miguel insatisfeito, outros jogadores vão querer sair, tá? Outros jogadores vão querer sair, anote isso daí que eu estou dizendo. Eu fui um dos primeiros a falar para vocês que o Carlos Miguel estava querendo sair, que não estava feliz, então anote aí que já estou falando de novo, outros vão sair, tá? Fiel corintiano, o que vocês estão achando dessa situação do Carlos Miguel aí fora do timão? E com isso, o Corinthians já está procurando um substituto, porque lá dentro do Parque São Jorge já é dado como certo que o Carlos Miguel já tem um acerto com uma equipe da Inglaterra e deverá sair do Corinthians, fiel. Que situação é essa, hein? Corinthians perdeu, faz o caça agora, não faz nem um mês, como o Chico Garcia trouxe. Agora, tá perdendo o Carlos Miguel. O que tá acontecendo com o Corinthians? O seu Zé, que tem uma quitanda aqui perto da minha casa, dirige mais a quitanda dele do que acho que esses caras estão dirigindo o Corinthians, irmão. Porque não é possível perder o Carlos Miguel assim, tão de graça. Quando o Cássio já ia embora, o Augusto Melo era a obrigação dele
renovar o contrato do Carlos Miguel, colocar uma multa gigantesca. Porque é o único goleiro que a gente tem hoje, praticamente. O Matheus Donelli, coitado. Não tem nada a ver com isso, pode se tornar um bom goleiro, mas pro Corinthians não tem como. Agora que é o Walter. Ai, Jesus. Agora os caras que é o Walter. Pelo amor de... O que vocês estão fazendo com o Corinthians, mano? De verdade mesmo. O que vocês estão fazendo com o Corinthians, mano? Não, vocês estão viajando, mano. Augusto Melo, pelo amor de Deus, pô. Para com isso, mano. Carlos Miguel deve deixar o Corinthians. Não tá gostando da situação do time, da situação fora de casa. Desta vez aí o Corinthians já está sondando o Walter do Cuiabá nos bastidores. Já tem uma conversa aí. O Walter, que era reserva do Cássio, né, no Corinthians também, tem 36 anos. 36 anos o Walter tem. O Corinthians quer o Walter. Também tem interesse no Marcelo Groi, mas a gente não sabe a situação dele. Vai ficar sem clube depois que sair do Al Ittihad. Então, aí pode ser aí uma negociação entre Corinthians e o Walter, né? E o Walter que já foi do Corinthians e agora pode repatriar o jogador. O que vocês acham dessa situação do Carlos Miguel? É culpa de quem? De quem que é a culpa de perder o Carlos Miguel assim? Mano, vai ficar sem um goleiro desse nível do Carlos Miguel, pô. Então por que deixou o Cássio embora, mano? Por que vocês deixaram o Cássio embora? Mano, por quê? Vocês é burro, mano? Vocês é burro, mano. Não, os caras parece que é burro. Não é assim, é burro. Tipo assim, qualquer ser humano, até uma criança, até minha filha sabe que ia perder o Carlos Miguel, pô. Pô, Corinthians não tem um dia de paz mesmo. Um dia. Um dia. Deixa aqui o seu comentário abaixo, o que você acha dessa situação. Fiquei puto com essa situação, família. Porque o time já é uma merda. O time já é uma bosta. Aí vai perder o Carlos Miguel, mano. Pô, caramba. Deixa aqui o seu comentário, a sua opinião sobre isso. E o Corinthians querendo o Walter também. Nem sei mais o que falar, rapaziada. Por favor, deixa seu like, se inscreve no canal. Qualquer novidade durante o dia eu trago aqui no canal, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!